nesta última semana, ao vivo e a cores, aquilo que posso apelidar de uma fábula de santos milagreiros. Assistimos a uma espécie de exercício de auto-beatificação feito pela primeira pessoa. Primeiro foi o beato Dr. Garcês. Depois, o beato Dr. Jardim. Um e outro, esmeraram-se para atingir uma espécie de canonização por terem operado, segundo eles, um milagre orçamental. Asseguraram o Dr. Garcês e o Dr. Jardim que repugnam o plano de ajustamento económico e financeiro. Disseram convenientemente a todos os madeirenses que nada tem a ver com o plano de ajustamento económico e financeiro. Mas a única coisa que trouxeram a este plenário durante a semana inteira e mostraram uma felicidade incontida nessa matéria foi precisamente terem cumprido uma parte substancial do plano de ajustamento económico e financeiro, ou seja, os limites do déficit. Estes senhores não se vangloriaram do esforço e das conquistas que se fizeram para diminuir a austeridade, Sr. Deputado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não podiam fazer esse elogio, esse auto-elogio, porque de facto nada fizeram para isso. Mas estes senhores não se vangloriaram do alargamento dos prazos da dívida e da redução dos juros para minimizar o nível de austeridade e para dar margem de manobra ao Governo para outras políticas sociais e outras políticas económicas. Não fizeram porque não podiam fazer, porque não mexeram uma palha sobre essa matéria. Também não se autoelogiaram pelo aumento dos limites do déficit, garantindo assim provavelmente mais investimento, melhores condições para a economia. Claro que sabemos que não podiam ter feito isso, porque não fizeram nada para garantir esta matéria. Então foi assim. Durante esta semana, o Santo Garcês e o Santo Jardim, teoricamente, estão contra a austeridade. Odeiam o aumento de impostos. Detestam a redução de salários. Abominam a redução de investimento público e a redução da despesa na educação e na saúde. Mas, na prática, o Governo Regional do Dr. Garcês e do Dr. Jardim aplicam o maior aumento de impostos de sempre à região autónoma da Madeira. Exercem a maior austeridade que algum orçamento alguma vez trouxe à região, num valor global de 869 milhões de euros, 16% do PIB. Reduzem a despesa da saúde e da educação como nunca aconteceu. Teoricamente, os Santos Garcês e Jardim odeiam o plano de ajustamento económico e financeiro. Para eles é uma ofensa brutal aos madeirenses e ao seu governo. Um ultraje. Teoricamente, não têm nada a ver com o plano de ajustamento económico e financeiro. Na prática, a única coisa boa que têm para mostrar neste orçamento e que tiveram para mostrar neste orçamento ao longo da semana foi precisamente o cumprimento daquilo que eles mais odeiam. O cumprimento do plano de ajustamento económico e financeiro. O cumprimento dos déficits que estão inscritos no plano de ajustamento económico e financeiro. Mas, mantendo esta linguagem mais ou menos esotérica, não foi apenas isso que trouxeram cá. Digamos que o santo graal do Garcês e do Dr. Garcês e do Dr. Jardim é o Centro Internacional de Negócios da Madeira. É o do Centro Internacional de Negócios da Madeira que já existe, imaginem, há 25 anos. Mas que em 2013 será, ou 2014 será, o santo graal para este Governo. O SIN só vale, neste orçamento, 6% das receitas fiscais. Mas é a solução que o Governo trouxe na manga para este orçamento. Ora, esta desproporção completa face àquilo que é o problema da Madeira revela bem o que se passou durante esta semana. O que se passou durante esta semana foi um Governo sem nenhuma solução. Foi um Governo sem nenhuma ideia do futuro. Foi um Governo sem nenhuma proposta, sem nenhum conceito estratégico do que será a Madeira daqui para a frente. Foi um Governo a mostrar que neste orçamento, o Governo Regional nada fez para encontrar uma nova forma de fazer política na Madeira. Este orçamento demonstra uma década perdida na região autónoma da Madeira. Este orçamento demonstra que o Governo não tem sequer uma ideia clara do que quer fazer daqui para a frente. Ora, nós consideramos que o futuro exige um novo paradigma. O futuro exige um novo enquadramento. E o futuro devia de exigir que o Governo Regional, que este Governo Regional, no quadro deste orçamento, no quadro desta discussão, trouxesse aqui ideias claras sobre como vai tornar esta dívida sustentável.
Era fundamental que o Governo trouxesse ideias claras sobre como vai negociar com a Europa, como vai negociar com a Banca Internacional, como vai negociar com o Governo português para garantir que a nossa dívida não é a nossa morte. E o problema é que o Governo não trouxe ideias sobre essa matéria. Não tem soluções sobre essa matéria. Mas também devia ter trazido aqui uma ideia clara sobre o que quer relativamente aos limites do déficit. Porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que limita a operação do Governo, o que limita a atuação governamental e as medidas governamentais é precisamente os limites do déficit. Ou alargamos os limites do déficit, ou temos pelo menos limites do déficit semelhantes ao que tem a República, ou nós temos, obviamente, um espartilho, uma corda ao pescoço que impede-nos de fazer o que quer que seja na área social e na área da economia. E, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, nós não entendemos, nenhum madeirense entende, que no plano nacional estejamos a discutir déficits de 4,5% e 5% e o Sr. Secretário Regional, com um ar felicíssimo, chega aqui, juntamente com o Dr. Alberto Jardim, e diga: nós vamos ter um superávit. Sr. Presidente, Sr. Deputados, Sr. Secretário Regional, dizer aos madeirenses hoje que vão ter um superávit nas finanças públicas é dizer que vai manter a austeridade, que vai aumentar os sacrifícios, que não vai arranjar complementos sociais, que não vai arranjar apoios para a economia, que não vai arranjar mais investimento público. Este é o erro e o paradoxo do vosso discurso. Só há um caminho. E o caminho é assegurar que a nossa dívida é sustentável em primeiro lugar, que os limites do déficit são moderados, que nós não temos que cumprir o déficit em 4 anos como os senhores aceitaram, que nós não temos que ter superávit este ano porque isto não é normal. E os senhores têm que abrir a boca sobre esta matéria. Têm que se sentar à mesa com o Governo da República. Têm que exigir do Ministro das Finanças que o povo da Madeira não seja obrigado a este castigo absolutamente insuportável. Os senhores vieram aqui dizer apenas que estavam apenas disponíveis para flexibilizar, imaginem, o investimento público. Mas esqueceram-se de dizer que se quiserem ter mais aumentos de investimento público... Terminou o tempo, se quiserem ter mais aumentos de investimento público, se quiserem ter manobra para fazer mais construção civil, que é um erro colossal e que é o centro do falhanço deste Governo Regional, pelo menos as obras que fizeram ao longo destes últimos 12 anos, têm que ter margem de manobra. E para terem margem de manobra não podem ter um ajustamento com esta rapidez, com esta intensidade, com esta violência, com esta brutalidade. Porque os madeirenses não aguentam e os senhores não serão capazes, obviamente, de encontrar um orçamento que lhes dê essa facilidade. E, portanto, a mensagem de futuro, a mensagem de esperança, a mensagem de sustentabilidade de um modelo não foi trazida a este orçamento. Este orçamento demonstra uma década perdida, demonstra um governo sem rumo, demonstra um governo que falhou e que falhará no futuro porque não tem uma palavra de esperança para os madeirenses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.